E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo com a gente? Preparados. Hoje a gente vai até o Brasil para desvendar aquela pergunta que todo brasileiro já se fez: gasolina ou álcool? Qual a melhor escolha para 2025? É isso aí. E olha, pelo que eu vi aqui nos artigos que a gente separou, a resposta não é tão simples assim. É pelo jeito, a gente vai ter que ir bem a fundo nessa questão. Com certeza. Mas antes de começar a nossa investigação, vamos dar uma olhadinha do que os nossos ouvintes mandaram de material, né? Bom, Esse vários artigos, notícias e até estudos sobre esse tema. Um deles, inclusive, fala sobre um projeto chamado Combustíveis do Futuro. interessante. Pelo que eu entendi, esse projeto pretende aumentar a mistura de etanol na gasolina. É mesmo. Parece que a ideia é chegar até 30% de etanol na gasolina até março de 2025. Uau, isso pode mudar bastante as coisas. Pois é. Mas vamos voltar a falar desse projeto mais para frente, porque primeiro a gente precisa entender as diferenças básicas entre gasolina e álcool. Verdade? Então vamos lá. Começando pela gasolina. A gasolina, como todo mundo sabe, é derivada do petróleo, um combustível fóssil. E isso significa o quê? Significa que ela libera uma grande quantidade de CO2 na atmosfera quando é queimada. Ou seja, não é lá muito amiga do meio ambiente. Esse é um dos pontos negativos da gasolina. Mas e as vantagens? A gasolina tem suas vantagens, sim. Uma delas é a alta densidade energética. Densidade energética. O que é isso? Em termos simples, significa que você consegue rodar mais quilômetros com um tanque de gasolina do que com um tanque de álcool. Ah, entendi. É por isso que muita gente prefere gasolina para viagens longas, né? Exatamente, você abastece menos vezes e tem mais autonomia para rodar por aí. Faz sentido. E o álcool? Quais são os prós e contras? Bom, o álcool, ou etanol, como também é chamado, é um combustível renovável. Renovável. Isso, ele é produzido a partir da cana-de-açúcar, uma planta que pode ser cultivada e replantada. Ah, tá. Então é mais sustentável do que a gasolina. Sem dúvidas. É tanto na produção quanto na queima, o álcool libera bem menos gases de efeito estufa. Que legal! Mas e a questão da autonomia? Você falou que a gasolina rende mais, né? Sim, é verdade. O álcool tem uma densidade energética menor, então você acaba tendo que abastecer com mais frequência. Então é aquela velha história. Você escolhe entre rodar mais ou abastecer menos. É mais ou menos por aí. Mas essa decisão não precisa ser um bicho de sete cabeças. É mesmo. Tem algumas ferramentas que podem te ajudar a decidir qual combustível é o mais vantajoso para você. Tipo o quê? Uma delas é a famosa regra dos 70%. Ah, essa eu já ouvi falar. Mas me explica de novo como funciona. É bem simples, você divide o preço do litro do álcool pelo preço do litro da gasolina. E aí? Se o resultado for menor que 0,7, significa que o álcool é mais vantajoso. Interessante. Mas essa regra funciona sempre. Olha, ela é um bom ponto de partida, mas é importante lembrar que ela não leva em conta outros fatores. Tipo, O desempenho do seu carro, por exemplo. Tem carro que rende mais com álcool, outros com gasolina. verdade? Tem que levar isso em consideração também. Exatamente. E por falar em desempenho, o álcool costuma ter uma octanagem maior que a gasolina. Octanagem? Octanagem é uma medida que indica a resistência do combustível à detonação. Detonação. Tipo uma explosão. Isso. Quanto maior a octanagem, mais difícil é o combustível detonar de forma descontrolada dentro do motor. E isso é bom ou ruim? No caso do álcool, é bom. A octanagem mais alta permite que o motor trabalhe com uma taxa de compressão maior. E o que isso significa na prática? Mais potência, Ah, entendi. Então o álcool dá mais tchan para o carro. em alguns casos sim. Mas é importante consultar o manual do seu carro para saber qual combustível é o mais recomendado. Boa dica. E além do preço e do desempenho, tem mais alguma coisa que a gente precisa considerar na hora de escolher entre gasolina e álcool? Com certeza. O impacto ambiental. Verdade, a gente não pode esquecer disso. Se você se preocupa com a sustentabilidade, o álcool é uma escolha muito mais consciente. A gente já viu que ele libera bem menos gases de efeito estufa. Exatamente. Um dos artigos que a gente recebeu cita um dado da Agência Internacional de Energia que é impressionante. Qual dado? O etanol de cana-de-açúcar reduz as emissões de gases de efeito estufa em 89% em comparação com a gasolina. Caramba. Quase 90%. É muita diferença. É mesmo, difícil ignorar um número desses. Pois é. Mas essa é só a ponta do iceberg. Como assim? A gente ainda precisa analisar o impacto do projeto Combustíveis do Futuro, as projeções de consumo da EPA e o aumento do ICMS. É verdade, tem muita coisa para discutir ainda. E a gente vai fazer isso na próxima parte do nosso mergulho profundo. Então fiquem ligados, a gente volta já já para desvendar todos os mistérios da gasolina e do álcool em 2025. Pois é. Lembra que no comecinho a gente falou do tal projeto Combustíveis do Futuro? Ah, lembro sim. Aquele que vai aumentar a mistura de etanol na gasolina, né? Isso mesmo.
E parece que essa mudança já está dando o que falar. É mesmo. E o que estão falando? Bom, um dos artigos que a gente recebeu fala que essa nova mistura de etanol e gasolina pode ser uma espécie de meio termo, sabe? Meio termo? Como assim? Tipo, juntar o melhor dos dois mundos. Ah, entendi. A eficiência da gasolina com a sustentabilidade do etanol. Exatamente. Mas é claro que nem todo mundo concorda com essa ideia. Eu imagino. Afinal, sempre tem gente que prefere a gasolina pura, né? É verdade. Mas o que me chamou a atenção nesse artigo foi que ele levanta uma questão importante. Qual questão? Será que essa mistura de etanol e gasolina é suficiente para reduzir o impacto ambiental? Boa pergunta. E aí, o que o artigo diz? Ele argumenta que, apesar de ser um passo na direção certa, a gente precisa ir além da mistura de combustíveis. Faz sentido. Afinal, o problema não é só a gasolina, né? É a nossa dependência de carros em geral. Exato. O artigo defende que a gente precisa investir em outras alternativas, como transporte público, bicicletas e, claro, os carros elétricos. É verdade. Os carros elétricos estão cada vez mais populares, né? Sim. E a tecnologia está avançando rápido, o que significa que os preços estão caindo e a autonomia das baterias está aumentando. Que legal. Mas, falando em preços, a gente não pode esquecer do aumento do ICMS, né? Pois é, parece que a partir de fevereiro o imposto sobre os combustíveis vai aumentar bastante. Eu vi essa notícia também. E pelo que eu entendi, o aumento vai ser tanto para gasolina quanto para o álcool. Isso mesmo. A previsão é que o ICMS suba para 1,47 tetas por litro. Nossa, isso vai pesar no bolso. Com certeza. E essa é uma das razões pelas quais a gente precisa pensar em alternativas, sabe? Tipo, usar mais o transporte público, andar de bicicleta, fazer mais coisas a pé. Exatamente. A gente precisa se movimentar de forma mais sustentável, tanto para o planeta quanto para o nosso bolso. Verdade. E quem sabe com essa mudança de comportamento a gente consegue até influenciar o mercado, né? Quem sabe? Se a demanda por combustíveis cair, talvez as empresas invistam mais em tecnologias limpas e acessíveis. É verdade. A gente tem um poder enorme como consumidores. É isso aí. Cada escolha que a gente faz tem um impacto no mundo. Mas e aí, no fim das contas, qual a melhor escolha para 2025? Gasolina ou álcool? Olha, depois de tudo que a gente viu, eu acho que a resposta é: depende. Depende. Não tem uma fórmula mágica que funcione para todo mundo. No sentido, cada caso é um caso, né? Exatamente. O importante é se informar, analisar os prós e os contras de cada opção e tomar uma decisão consciente. É isso aí. E a gente está aqui para te ajudar nesse processo. É isso aí. A gente mergulhou fundo, analisou dados, ouviu especialistas, mas no fim das contas a decisão é de cada um, né? É verdade. Não tem certo ou errado, o importante é ter todas as informações para fazer uma escolha consciente. É isso que a gente sempre tenta fazer aqui no The Deep Dive, né? Trazer diferentes perspectivas e te dar ferramentas para você tirar suas próprias conclusões. Exatamente. E nesse caso do gasolina versus álcool, acho que a gente conseguiu mostrar que a decisão vai muito além do preço no posto, né? Com certeza. É. Tem que levar em conta o desempenho do carro, o impacto ambiental, a questão do ICMS, um monte de coisa para ponderar. E essa história do combustíveis do futuro também me deixou pensando, será que a gente está caminhando para um futuro onde a gasolina e o álcool vão deixar de ser opções separadas? Essa é uma boa pergunta. Com essa mistura cada vez maior de etanol na gasolina, quem sabe a gente não chega num ponto em que a distinção entre os dois combustíveis simplesmente desapareça. E com os carros elétricos e híbridos ganhando espaço no mercado, o futuro dos combustíveis fósseis fica ainda mais incerto. Verdade. É um cenário em constante transformação, né? Totalmente. E o mais legal é que a gente, como consumidores, faz parte dessa transformação. Nossas escolhas, nossos hábitos de consumo, tudo isso influencia o rumo que o mercado vai tomar. Faz sentido. Se a gente se preocupa com o meio ambiente e quer um futuro mais sustentável, a gente precisa agir de acordo com esses valores, né? Seja escolhendo combustíveis mais limpos, optando por carros elétricos, usando mais o transporte público. É isso aí. Cada pequena ação faz a diferença. E no fim das contas, o que a gente quer é um futuro melhor para todo mundo, né? Com certeza. E para chegar nesse futuro, a gente precisa se manter informado, continuar debatendo essas questões e buscando soluções inovadoras. É verdade. E a gente espera que esse mergulho profundo tenha contribuído para essa busca, né? Tomara que sim. E a gente conta com vocês, nossos ouvintes, para continuar essa conversa. Deixem seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões. A gente adora ouvir vocês. Exatamente. Afinal, o Deep Dive é feito para vocês e para vocês. E com isso, a gente se despede por hoje, mas já estamos ansiosos pelo próximo mergulho. Até a próxima, pessoal! E boas reflexões.